um momento de tropeço em relação à vida espiritual. Quando a Bíblia fala preciosa é a morte ao Senhor, morte de seus santos, quando nós morremos das coisas da carne, o Senhor nos vê vidas preciosas e nós vivemos para isso. Vida cristã é para isso, é viver para matar as coisas da carne, é viver para entregar à morte as coisas da carne. Quando nós morremos, a carne se desfaz, como diz a própria Bíblia, é o pó e volta ao pó, mas o Espírito volta a Deus. Não é uma regra geral. O Espírito não volta a Deus, é uma regra geral. Porque nós podemos ver lá na parábola de Lázaro e o rico, que dois espíritos viviam contemporaneamente. Um vivia na abasteza e outro na pobreza. A Bíblia relata que os dois morreram e um foi para o Hades. Na linguagem hebraica, Hades é sinônimo de inferno, e o outro para o seio de Abraão, que é sinônimo do paraíso. Então morreram os dois, mas só houve preciosidade na morte de Lázaro, que foi para o seio de Abraão. Era pobre, necessitado, doente, enjeitado pela família, por tudo, mas ele tinha preciosidade na vida, que era o temor ao Senhor. Temor não significa medo, porque onde há medo, há falha. Temor significa submissão, alegria, de doação, amar, respeito. Às vezes nós encontramos na Bíblia temor, e traduzindo aqui como medo. O significado não, na Bíblia não. Pode ter significado de medo, mas o significado de temor a Deus é buscá-lo com alegria, submeter com alegria, espontaneamente a sua vontade, porque quem se submete à vontade de Deus, sem ser pela sua vontade, não está temendo, está com medo. Com medo de acontecer isso, acontecer aquilo. Isso não é conceito de espírito de religiosidade. Então, quando nós morremos das coisas do mundo, nós vamos ficando mais preciosos para Deus. E quando morremos também da vida física, aí nós vamos ter contato direto com o espiritual, porque o empecilho, que é a carne, que milita contra o espírito, não existe mais. Por isso, Paulo, com esse conceito, Paulo perguntou: onde está a morte, a tua vitória? Não, nós pensamos que a morte é a aniquiladora dos sonhos, a morte é a destruidora dos projetos, do amor, das famílias, nada disso. A morte não é nada disso. E é, para quem não crê, para quem vive na carne, a morte é uma coisa terrível. Mas quem vive em Cristo é nova criatura. Então, a morte não tem mais poder sobre ele. Vamos ler um pouco. Para Deus, a morte jamais existiu. Alguém pode perguntar, e por que ele disse, pastor, lá no Éden, o dia que comerdes, certamente morrerás? Por que ele disse isso? Claro, vai chegar a conexão que nós falamos da morte física e da morte espiritual. Quando Deus disse a Adão que ele morreria, e ele morreu, não morreu fisicamente, viveu 930 anos, Adão, mas a palavra de Deus foi que ele morreria no dia que ele comesse do fruto, e morreu da graça, morreu da comunhão, morreu da presença de Deus, porque foi expulso da presença do Senhor. E quando nós cristãos, espontaneamente ou revoltados com alguma coisa, deixamos Deus, nos afastamos de Deus, é a mesma situação. Morremos também, morremos da graça, morremos da esperança, morremos do calor espiritual uns dos outros.
esperança de ver um mundo melhor, ou ver um mundo pior e sobressair sobre todas as coisas que virá sobre ele. Isso aí é uma vida credenciada e patenteada no Espírito e não na carne. Então, para Deus a morte jamais existiu. Deus não teme a morte, Deus não conhece a morte, Deus não respeita a morte. Ele sim luta contra uma coisa que os homens trouxeram sobre eles. O amor de Deus faz com que ele lute contra essa morte que os homens trouxeram sobre ele. No dia que comerdes do fruto, certamente morrerás. Mesmo sem ter criado a morte, ele é soberano sobre a morte, é soberano sobre ela. Não foi Deus que criou a morte, mas não perdeu o seu poder sobre ela. Ele é soberano sobre a morte. E Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É outra expressão que nós temos que analisar, porque o morto não pode crer. O que significa isso? As pessoas que estão mortas na fé, as pessoas que estão mortas na esperança, morta no sentido espiritual, se crê em Jesus Cristo, vai viver. Todo aquele que crê em mim, ainda esteja morto, viverá. Vai viver. Que vida é essa? É uma vida carnal paralela à outra que já vive? De maneira nenhuma. É uma vida nova, uma vida espiritual. É o que Jesus disse a Nicodemos: a sua vida é de religioso, você pratica o bem, você faz a obra, você é mestre em Israel, mas você só tem uma vida humana, uma vida carnal, uma vida espiritual. E para me seguir é necessário nascer de novo. São essas coisas tão significativas que nós observamos na Bíblia e às vezes passamos por cima e somente para alegar ao nosso conceito de leitura, mas a Bíblia deve ser analisada e parada e confirmada uma com a outra. Uma com a outra. Necessário é nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós podemos usar uma anunciação. Não temo a morte. A morte foi vencida. Não sou escravo da morte. Por quê? Alguém inteligente disse: a vida é assim. Quem nasce uma vez, morre duas. E quem nasce duas, morre uma. Aí alguém perguntou: como isso? Como é isso? Ele disse assim: quem nasce uma vez só, nasce somente da vontade do varão e da varoa, morre fisicamente e morre espiritualmente. E quem nasce do varão e da varoa e nasce de Deus, só morre na vida física. Então, dá para entender quem nasce duas vezes, morre uma. E quem nasce uma, morre duas. Então, quando nós sabemos que Deus não se alegra com a morte de ninguém, porque a Bíblia diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem na morte do ímpio Deus tem prazer. A morte do ímpio, no meu conceito teológico, é o maior prejuízo para Deus. Morte do ímpio. E Deus quer que nós nos empenhamos para que esse desgaste, esse prejuízo não aconteça. Porque se os cristãos, cada um tivesse a noção de dizer: vamos à luta, vamos conquistar a alma, as igrejas estivessem sempre unidas nesse papel, inseridas nesse papel, o prejuízo deles seria menos. Porque quando mais ímpio morre, mais prejuízo há para os
reino de Deus. Alguém pode dizer prejuízo? Por que prejuízo? Quem ama sabe o que é pesaroso se afastar para sempre da pessoa amada. E Deus ama o ímpio. Deus ama todas as pessoas, não faz acepção. Então, o nosso trabalho na terra não é para ganharmos elogio, nem gratidões, nem dos homens, mas para que o reino de Deus cresça na sua infinita misericórdia e amor. Por isso é necessário trabalhar. Jesus disse: eu e o Pai trabalhamos até agora. Ele não deixou de trabalhar. E nós às vezes perdemos tanto tempo, tantas horas. E eu me lembro bem, toda vez que eu vejo um tempo perdido, meu mesmo, eu fico observando. Jesus disse que lá na sua vida, em Apocalipse, que vão dizendo que quando Cristo vier, todas as famílias da terra irão se lamentar sobre ele. Eu bem imagino como nós, igreja, vamos nos lamentar, Senhor, porque diante de Jesus Cristo não tem mente que diga foi isso, não há desculpa. Hoje sim, o crente não quer vir para a igreja, não vem com uma coisa, diz: pastor, eu estava com visita, hoje tem desculpa. Ao pastor você pode desculpar, ao seu professor de sua religião você pode desculpar, mas diante de Jesus Cristo, quando vier da sua glória, não há quem. Aquele que não tiverem desculpa, vão correr aos montes de rochedo e pedir que caia sobre ele, mas dizer ao Senhor: Senhor, eu estava com tempo, mas tem que se lamentar. Senhor, eu tinha tanta oportunidade de fazer isso, de falar isso, e fantasiosamente nós podemos observar o lado da esquerda, o lado da direita, o lado da vida e o lado da morte. E nós olhamos e vemos pessoas conhecidas nossas, que nós poderíamos falar do Evangelho para eles lá do lado esquerdo. E nós vamos dizer: Senhor, eu podia ter falado mais daquele. Sim, primeiro nós vamos nos lamentar, e nos lamentamos porque não somos perfeitos, vamos nos lamentar. E o que traz lamento é a morte que traz lamento, tanto na vida física e principalmente na vida espiritual. Quando Jesus estava diante do sepulcro de Lázaro, e a multidão chorando, a Bíblia diz: Jesus chorou. Chorou por quê? Porque Lázaro morreu? De maneira nenhuma, ele sabia que ia ressuscitar. E por que ele chorou? Chorou por ver a fraqueza espiritual da multidão. A multidão estava cabisbaixa, chorando, abatida pela morte. Disse a Marta e a Maria, assim que chegou, quando ela estava também abatida pela morte, e disseram: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, se tu viesse logo há 3 dias, Senhor, nós mandamos o recado, se tu viesse logo, meu irmão não tinha morrido. Mas Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. O que fez Jesus chorar? Pois que viu a multidão, sabia que ia fazer um milagre que nenhuma ciência podia contestar, e a multidão não ia crer, ia se estremecer, ia falar: nunca veio um profeta como esse ao nosso meio. Mas só por emoção. E Jesus chorou por isso. Jesus chora quando nós cristãos tomamos as asas da emoção, da exaltação, do querer ser. Jesus chora. Jesus chorou ali. Porque viu a morte imperando sobre as vidas.
enquanto a vida estava ali. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estava ali, e o povo querendo ver o milagre, não querendo ver a graça, viver a graça, o amor de Cristo. É aquilo que está acontecendo hoje. As igrejas que querem ver milagre, olha, enchem, querem ver milagre, o povo quer ver milagre. E bem-aventurados os que não viram e creram em Jesus Cristo. Mas bem-aventurados os que não viram o milagre. E a religião, o evangelho, não é uma fábrica de milagre. Nem Jesus Cristo quis aparecer publicamente pelos milagres. Ele quis uma coisa, trazer ao homem, à humanidade, que ele era o Filho de Deus e veio para salvá-lo. Era esse o papel de Cristo, e foi só isso que ele pregou. Mas a humanidade sem conhecimento, sem renascimento, submetido sob a morte, escravo da morte, assombrado pela morte, como estava a multidão diante do sepulcro de Lázaro. E quando Jesus ordena que a vida volte ao morto, e ele sai do sepulcro e vem andando, a multidão fica em delírio. Foi essa multidão que, quando Jesus foi a Jerusalém, pegou ramos de oliveira, de palmeira, folha de palmeira, e colocou no caminho e gritavam: Hosana, Hosana, bem-aventurado o que vem em nome do Senhor. Essa multidão, mas poucos dias depois, estava dizendo diante do tribunal de Pilatos: nós queremos Barrabás, e esse aí seria crucificado. Jesus sabia de tudo. Eu penso que lá no Getsemane, Jesus vivia isso por antecipação, e Jesus sofreu muito ali, porque não há coisa que mais faça a pessoa sofrer do que a ingratidão. Jesus que multiplicou pães para a multidão, Jesus que curou os enfermos, Jesus que fez tudo em prol, sempre mostrou seu amor ao povo, e o povo pedia a sua crucificação. Aquilo era uma das maiores ingratidão. Na próxima lição, eu escrevi um artigo que diz o seguinte: que quando o céu escureceu, um dos evangelistas diz: o céu escureceu, a terra estremeceu, e a luz do sol se apagou. Eu digo que foi o momento em que Deus estava protestando, sentindo a ingratidão do povo em matar Cristo na cruz, mesmo isso sendo o cumprimento da palavra de Deus, que o Filho de Deus seria preso, maltratado e crucificado. Por não ter tanta harmonia de conhecimento da vida e da morte, os discípulos e os seguidores de Cristo admitiam que ali também a morte era o fim. Cristo morreu. O homem que ia para uns, Jesus Cristo ia libertar Jerusalém dos romanos. Para outro, Jesus Cristo era o chefe religioso de todos os tempos, ia assumir a sinagoga. Para outro, o bem que trazia, ainda queria usufruir do pão do deserto, dos peixes, ainda queria usufruir da rede lançada ao mar e trazer muitos peixes. Quando Jesus expiou, acabou a esperança do mundo. Por quê? Porque admitia que a vida parava na morte. E os discípulos voltaram às suas antigas profissões, a religião deles
empureceram, uns foram embora para Emaús. Por quê? Não ficaram conscientes do que Cristo falou. Cristo disse que iria morrer, ia ser entregue na mão dos pecadores, ia ser maltratado, crucificado, morto, mas não parou aí. Ele disse: no terceiro dia ressuscitará. Alguém pode perguntar: como é que pode ressuscitar? Ele já está morto, como é que pode ressuscitar? Não havia dúvida no povo, porque viu que ele ressuscitou Lázaro. Estava morto por 3 dias, já estava em estado de decomposição, e Jesus ressuscitou. E ele não disse que ia ressuscitar. Quem ia ressuscitar? Quem? Qual era o profeta? João Batista era um homem que era respeitado pelos judeus, mas já tinha sido morto, devorado por Herodes. E agora, tem algum homem na terra com o poder de ressuscitar Jesus Cristo? Não tem, e não podia ter, mas Deus o ressuscitou. E ele apareceu novamente aos discípulos. Se não tivesse aparecido o Evangelho, a morte teria predominado sobre todas as gerações. Mas ele apareceu. Ele foi buscar os dispersos. Ele ainda mostrou milagres aos pescadores, dizendo a ele: eu não me chamei para ser pescador de homens, porque voltaram a pescar peixe. Então, eles não acreditavam na ressurreição. E acontece às vezes com um cristão, aceita Cristo, mas não acredita, a vida fica igualzinha, desenvolvendo a mesma coisa que vivia antes do encontro com Cristo. Isso aí é uma falta de consciência de uma nova vida. E tomar posse não é a nova vida que Cristo nos deu, não é para nós somente usarmos como roupa, ornamento. Não, é tomar posse dessa vida. A salvação não vai acontecer para nós quando Cristo voltar. A salvação já nós podemos tomar posse. E a eternidade não vai começar quando Cristo voltar, não. Nós podemos viver uma eternidade presente. Aqui, o céu começa aqui. O céu começa para quem crê. O céu começa para quem vence a morte pela aceitação de Cristo como Senhor Salvador.